Meus irmãos, hoje eu gostaria de ler com vocês e meditar no texto de Gálatas. Gálatas, considerada por muitos como primeiro documento cristão escrito, né? Vamos lembrar que até o início ali no primeiro século não tinha ainda a Bíblia do Novo Testamento. O único texto que tinha era o Antigo Testamento. Então Gálatas, primeiro texto, considerado por alguns como um dos primeiros textos escritos. E eu quero ler com vocês o texto de Gálatas 5, do versículo 16 até o versículo 25. Então, Gálatas 5, de 16 a 25. É o texto de Paulo falando sobre a vida pelo Espírito, né? E aí hoje eu quero falar e meditar com vocês sobre qual é o resultado de uma vida guiada pelo Espírito. Então, diz assim o texto lá de Gálatas 5:16. Por isso, digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas, e aí a gente sempre tem que lembrar que a Bíblia sempre dá o mas. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra e agradecemos o Teu Espírito em nós, que nos conduz em toda a Tua verdade. Que possamos compreender o que o Senhor deseja falar conosco hoje e nos capacite para sempre colocarmos em prática. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre o fruto do Espírito, né, os seus 9 aspectos e quais as implicações disso para nós. Perceba que o título da mensagem é o resultado de uma vida guiada pelo Espírito. E se você é como eu, você gosta muito do Natal, não é verdade? Eu adoro essa época do ano. É uma das épocas do ano que eu mais gosto, que é o Natal. E você vai se lembrar que no Natal nós fazemos o quê? Montamos a árvore de Natal. Enfeitamos ela, colocamos aquelas bolas iluminadas, colocamos as luzes. Ela fica muito bonita. Muito bonita mesmo. Mas aqueles enfeites, eles não servem para alimentar. Eles só são um enfeite. Aquilo ali está morto, sem vida. Se você pegar uma pinha e morder, você não vai conseguir comer daquilo. Está seco, morto. Em comparação, se você for numa árvore plantada num pomar e tirar uma maçã, uma laranja, qualquer fruta,
e morder, você vai conseguir comer, porque aquilo, sim, é uma fruta de verdade. Você também, com certeza, já viu algumas frutas que são feitas de cera. Elas são feitas sim, apenas para enfeitar. Algumas são tão bem feitas que a gente até confunde a gente. Às vezes a gente pode até chegar numa cesta achando que aquilo ali é uma fruta, pega e morde e descobre que na verdade é feito de cera. Não é uma fruta verdadeira, é uma fruta falsa, apenas para enfeite. O que eu quero trazer aqui e mostrar para vocês existem as coisas falsas, mas existe o fruto, as frutas verdadeiras. Existem as frutas que servem apenas de enfeite, as coisas que apenas servem para embelezar, mas não são de verdade. E existem as frutas que são verdadeiras, que a gente sente o cheiro, sente o gosto, sente o aroma, come, se delicia. O fruto do Espírito, eu quero trazer hoje aqui o fruto verdadeiro. Eu quero mostrar para você qual é o fruto do Espírito, qual é o resultado de uma vida guiada pelo Espírito Santo, que é o seu fruto, que Paulo fala aqui nos versos 22 e 23. E quero mostrar para você quais são esses aspectos e o que eles implicam para nós, discípulos de Jesus, pessoas que se dizem ser guiadas pelo Espírito Santo. Vamos então adentrar nesse texto e entender o que Deus quer mostrar para nós. Eu quero fazer antes uma explicação dessa parte inicial. Se você tiver outras versões da Bíblia, você vai encontrar, principalmente nas versões mais antigas, que Paulo vai dizer aqui desejos da carne, naquilo que está traduzido como natureza humana, vontade humana. E ela quer dizer exatamente isso. Eu quero explicar isso porque por muito tempo, quando eu li esse texto nessas outras versões e estava dizendo apenas desejos da carne, isso trazia uma confusão na minha cabeça, porque o que Paulo está querendo alertar os irmãos aqui que receberam essa carta e que nós precisamos entender é que os desejos da carne, na verdade, são a vontade humana. Nós temos a tendência de confundir e pensar que quando a gente lê a parte carne, diz respeito apenas ao corpo. E Paulo não está se referindo a isso. O problema que Paulo está querendo abordar aqui não são as questões do pecado no corpo, como as imoralidades, não é isso, mas é tudo que conduz a nossa vida de forma pecaminosa. É esse o ponto que Paulo está querendo abordar. Então, quando ele fala desejos da carne nessas versões mais antigas, a tradução melhor para nós compreendermos esse texto plenamente é vontade humana. Paulo está dizendo que existe uma divisão. Aqueles que são conduzidos pela sua vontade humana, que é pecaminosa, e aqueles que andam pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo o seguinte: existem dois modos, dois estilos de vida. Existe aquela vida que é conduzida pela vontade humana, e isso vai gerar essas obras da carne, esse resultado, que são esses pecados listados aqui por Paulo. E existe também aquela vida que é conduzida pelo Espírito Santo. E essa vida vai trazer como resultado o fruto do Espírito. Aqui não é uma questão de salvação. Paulo não está
abordando aqui o problema da salvação, não é isso. O que Paulo está dizendo é: vocês que já foram alcançados pela obra de Cristo, pela salvação que Jesus veio oferecer, vocês que já têm o Espírito Santo habitando na sua vida, é impensável, é incompatível que vocês busquem andar em conformidade com a sua vontade humana. Percebam? Vocês que já receberam a salvação, vocês que já têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês, é incompatível, não faz sentido vocês continuarem vivendo de acordo com a sua vontade humana. Vocês precisam demonstrar, vocês precisam ser guiados pelo Espírito Santo. A questão aqui não é a salvação. Porque muitas pessoas às vezes podem pensar: veja, eu não tenho essa descrição do fruto do Espírito, então já não sou salvo. Não é isso. Paulo está dizendo: porque você é salvo, você demonstra o fruto do Espírito. Esse é o ponto de Paulo. Basicamente é o seguinte: você gosta de ir à praia? Eu e a Vanessa gostamos. Precisamos até voltar, né? Né, Vanessa? Precisamos fazer uma viagem para a praia. E quando a gente vai na praia, você vê as pessoas, eles têm um estilo de vida, um estilo de se vestir meio casual, descontraído. Você vê as pessoas de chinelo, bermuda, roupas coloridas, tomando água de coco. Parece que elas levam uma vida mais assim no descanso, vão ver o mar, tomam banho de mar. Aí você pensa assim: puxa vida, eu gostaria de estar morando aqui na praia para ter esse estilo de vida. Todo mundo já pensou isso. Só que eu vou falar uma coisa para você, tá? Você não vai todo dia na praia. Eu já morei na praia e eu não ia todo dia na praia. Mas vamos dizer que você pensa nisso: eu quero ir para lá e quero ter esse estilo, esse modo de vida. Aí quando você muda, você continua vestindo calça, sapato, paletó, terno, você não vai à praia, você não faz aquilo que você imaginou. Não é incongruente, não é incompatível? Você foi para um lugar para ter um estilo, um modo de vida diferente do que você tem, e ao chegar lá, você mantém o que você fazia antes. É isso que Paulo está dizendo. Se nós já fomos alcançados pela salvação de Jesus, e o Espírito Santo já habita dentro de nós, o nosso estilo, o nosso modo de vida é diferente. Não podemos andar conforme andávamos antes. Paulo então está mostrando essa oposição. Uma vida conduzida pela natureza humana e uma vida conduzida pelo Espírito. Quando a pessoa é conduzida pela natureza humana, o resultado são as obras da carne, que a gente vai ver daqui a pouco. Quando a pessoa é conduzida pelo Espírito, então, o resultado é o fruto, que nós veremos adiante. E quais são os resultados, então, de alguém que é conduzido pela sua natureza humana? E essa lista que Paulo cita aqui, ela apenas serve de exemplo. Paulo não busca listar todos os pecados, todas as formas erradas que a nossa natureza humana nos conduz. É apenas um exemplo. E aí Paulo começa a dizer o seguinte: olha, se você é conduzido pela sua natureza humana, o resultado é a imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, as discórdias, os ciúmes, os acessos de raiva, as ambições egoístas, as dissensões, as divisões, a inveja,
as bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. As pessoas que são conduzidas pela sua natureza humana não entram no reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Jesus já disse para nós que para entrarmos no reino dele, precisamos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Portanto, se já fazemos parte do povo de Deus, somos os discípulos de Jesus, então nós somos guiados pelo Espírito Santo. Eu não vou me deter aqui na lista dos pecados. Eu quero focar no fruto do Espírito. E eu quero também explicar que essa lista, ela não é uma lista do que você deve fazer. Não é esse o propósito do apóstolo Paulo. Paulo está mostrando uma disposição de caráter. Paulo está mostrando, como eu disse anteriormente, um modo de vida. O fruto, ele contrasta com as obras da carne. Se o pecado, ele atua e gera todas essas consequências, todos esses resultados, essas obras ruins que nós acabamos de ver, o Espírito atua e apenas uma coisa que ele faz é suficiente para esconder as obras da carne, que é o fruto. Esse fruto, ele é dividido em 9 aspectos, e alguns teólogos vão dizer, tá, que esse fruto ele pode ser dividido em 3 grupos, de 3. O amor, a alegria e a paz ligados com o nosso relacionamento com Deus. A longanimidade, a benignidade, a bondade, ligados com o nosso relacionamento com o próximo. E a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, ligado a nós mesmos, relacionado a nós mesmos. Mas eu entendo, e aqui é a minha opinião, e você não é obrigado a aceitá-la, mas o meu entendimento é que todos esses aspectos do fruto do Espírito precisam, sim, ser demonstrados diariamente, em todos os momentos, e em todas as situações, inclusive nos nossos relacionamentos com o próximo. Então, nós devemos demonstrar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio em todas as situações, em todos os momentos, com o nosso próximo. Então, vamos adentrar no estudo, naquilo que nós vamos ver sobre o fruto do Espírito. O primeiro aspecto do fruto do Espírito é o amor. E ele é listado como primeiro, porque tudo começa com amor. Não temos como fugir disso. O amor é o que faz Deus formar e criar todas as coisas. O amor é que faz com que Deus mande o seu Filho para morrer por nós. É o amor de Deus que inaugura a história, que inaugura a igreja. É o amor de Deus que faz com que tudo comece. Com certeza você conhece pessoas que são teimosas, que dificultam tudo, são ingratas com você, reclamam de tudo que você faz, às vezes até nos tratam como inimigos, nos fazem sentir como se nós não estivéssemos bem-vindos em algum lugar. Quando nós demonstramos fazemos demonstrações de amor, essas pessoas não percebem. Pelo contrário, nos insultam e às vezes até nos tratam de uma maneira sarcástica. Apesar de tudo que nós fazemos, algumas dessas pessoas nos respondem com grosserias. Aí você pode pensar, essa pessoa não merece
o nosso amor. Como que eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia vive nos rejeitando? Com certeza você já conheceu alguém assim, não é verdade? Mas, e se eu disser que isso é o retrato de quem nós somos? Deus procura nos demonstrar amor e nós não ligamos. Deus cuida de nós e nós simplesmente o rejeitamos. Nós somos teimosos, dificultamos tudo, Deus nos abençoa e nós somos ingratos. Quando Deus nos demonstra amor para nós, muitas vezes a gente responde com insultos ou sarcasmos, e aqui eu estou falando de maneira geral, como seres humanos. Nós somos assim, mas Deus continua nos amando. E o amor que Deus tem para conosco não é um sentimento. O amor, meus irmãos, ele é uma decisão. Porque amar, ele envolve não só meras palavras. Amar envolve ação. Se eu amo apenas da boca para fora, eu não estou amando. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo vai falar das características do que é o amor. O amor, ele é paciente. O amor é bondoso. O amor não é ciumento. O amor não é presunçoso, ou seja, ele não se julga melhor. O amor não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas do meu jeito, não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, não desiste, não perde a fé, sempre tem esperança e sempre está firme. Isso é o amor. O amor começa com Deus, e quando nós permitimos o Espírito trabalhar na nossa vida e nos conduzir, nós também evidenciamos o amor de Deus para com os outros. O amor, meus irmãos, ele é algo divino. Nós mesmos não conseguimos demonstrar amor pelo nosso próximo se Deus não estiver na nossa vida. O próximo aspecto é a alegria. E aqui também, a alegria não é um sentimento. Nós temos essa tendência de achar que tanto o amor quanto a alegria são sentimentos. A alegria não é um sentimento. O sentido aqui, bíblico, é de satisfação. Satisfação. Lá em João 15, 11, Jesus disse assim: eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Jesus aqui está falando, que ele está dizendo, fazendo uma comparação, dizendo que ele é a videira verdadeira, e que se nós permanecermos nele, em Cristo, nós vamos frutificar. E aí no versículo 10, ele fala o seguinte: quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Ou seja, quando nós permanecemos em Cristo e nós permitimos que ele guie a nossa vida, a alegria dele nos invade e nos faz ter satisfação. Aqui a ideia é de, sabe quando você está com fome? E aí você vai naquele restaurante, pede aquela comida cheirosa, e aí você come e a sua fome é saciada. Mas não só isso, mas a comida está muito gostosa, o cheiro está maravilhoso, o prato está bonito. Você termina aquela refeição, sabe, de uma maneira assim: puxa vida, se eu deitar aqui eu durmo. É disso que Jesus está falando. É isso que o fruto que o Espírito
faz em nós, esse aspecto do fruto, a alegria significa satisfação plena. E isso nos faz descansar. Nós ficamos alegres, satisfeitos, quando nós lembramos da grande salvação que recebemos pela obra de Jesus. Ficamos satisfeitos quando lembramos que Jesus morreu, mas que Jesus ressuscitou. E isso nos faz ter essa alegria de saber que nós um dia morreremos, mas vamos ressuscitar da mesma maneira que Cristo Jesus. É a satisfação de saber que temos uma vida plena nos aguardando na eternidade. É isso, alegria. Esse é o significado desse aspecto. O terceiro aspecto é a paz. E aqui também, mais uma vez, paz não é sentimento. Sabe quando você pensa assim, puxa, está uma paz aqui, estou tão em paz comigo mesmo? Não é isso. Paz aqui é uma situação, é um estado de coisas. O que eu quero dizer com isso? O nosso relacionamento com Deus, ele não estava em paz, ele não estava em harmonia, ele estava em ruído. Estávamos em estado de guerra contra Deus. A paz, ou seja, a harmonia, ela é resultado da nossa reconciliação com Ele. Se antes nós estávamos num estado de beligerância, de guerra, agora, por causa do pecado, agora, por conta da reconciliação que Jesus fez com seu sangue, nosso relacionamento está em harmonia, está em paz. Lá em Romanos 5, 1 e 2, Paulo também fala o seguinte, olha, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então vejam que a paz, ela é, o significado dela, está muito mais para uma harmonia do relacionamento que nós temos com Deus, do que o que eu sinto. Porque muitas vezes eu vou sentir as aflições do mundo, eu vou sentir as pressões que o mundo faz, mas isso não significa que eu não tenho paz com Deus. E aí nós precisamos nos lembrar que se temos paz com Deus, então todas as outras coisas são pequenas, porque o nosso maior problema já foi resolvido. O nosso relacionamento com Deus já está em paz. O quarto aspecto do fruto do Espírito é a longanimidade, ou a paciência. E aqui essa é uma virtude que está muito em falta, não é verdade? Muito em falta, muito necessária. As pessoas parece que não estão mais pacientes, tudo precisa ser feito para ontem. E aí, o que significa paciência, longanimidade? O significado do dia a dia, você com certeza vai saber disso. Quando a gente fala, puxa, aquela pessoa ali é paciente, não é verdade? É uma pessoa que não perde a calma. É alguém que suporta as eventualidades sem reclamar. E aí, algumas pessoas até lembram de exemplos bíblicos para falar, olha só como essa pessoa é paciente, igual a Jó, paciência de Jó. Ou Deus, né? Nossa, eu queria ter a paciência de Deus para tratar com essas pessoas.
Só que, meus irmãos, o significado bíblico de paciência não é isso. Se você, por exemplo, ler o texto de Jó, você vai ver que Jó reclamou, e muito, com Deus. Jó fala lá de coisas, por que acontece isso comigo? Por que Deus está me afligindo? Qual é a razão do meu sofrimento? Deus também, Deus não reclama de nós, não é isso que eu estou querendo dizer, mas Deus sempre fala as coisas que fazem errado. Deus não é aquele que, puxa vida, aquele rapaz lá, o meu povo pecou, né? Tem que suportar eles, né? Que eu sou paciente. Não, mas Deus muitas vezes não, todas as vezes que houve pecado no meio do povo, Deus apontou: vocês estão errando, vocês estão em pecado, não é isso, não está certo. Então a paciência aqui não é nesse sentido de suportar os problemas sem reclamar, ou seja, sem você ficar, né, quieto, estão fazendo isso contra mim, vou ficar aqui em silêncio, suportando. Não é isso o sentido bíblico. O sentido bíblico aí eu pesquisando isso, me deixou assim, eu fiquei bem, nunca tinha pensado por esse prisma, que a paciência, ela é a lentidão em vingar as injustiças, é a recusa em revidar, em vingar o mal recebido. E aí, a Vanessa, às vezes, ela fala para mim, fala, como você é paciente? Não, ela acha que eu sou paciente. Mas, vendo aqui o texto bíblico, eu cheguei à conclusão de que eu não sou paciente, não. Eu preciso melhorar essa área. Porque, às vezes, eu reclamo. E, às vezes, eu fico assim, a pessoa fez esse mal para mim, dá uma vontade de querer vingança. Mas quando nós entendemos que a paciência envolve você recusar, revidar. Da mesma forma que Paulo lista lá em Romanos, ele fala assim, não percebe o quanto ele é bondoso, ele que é Deus, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Quantas vezes Deus, ele não postergou o julgamento, a paga pelo mal, para que houvesse arrependimento, houvesse perdão, houvesse reconciliação. Às vezes, quando as coisas ruins acontecem conosco, a gente quer logo que a justiça seja feita. Mas Deus nunca tratou assim conosco. Quantas vezes nós já mesmo não praticamos injustiças, e Deus é paciente, posterga o julgamento. A verdade é que se Deus teria razões e motivos para fazer isso, nos julgasse de pleno, nenhum de nós escaparia. E aí um texto que está lá em Provérbios, que ele fala o seguinte: é melhor ser paciente que poderoso, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. O sábio que escreveu esse provérbio, ele diz, olha, é melhor ser paciente que poderoso, porque se você for poderoso para cumprir tudo o que você quer, revidar todas as injustiças que fizeram contra você, você vai acabar não dando oportunidade para a pessoa se arrepender. Você já imaginou isso? Pessoas que nos ofenderam, e se nós tivéssemos o poder de fulminá-las, a pessoa não teria oportunidade de consertar o seu relacionamento com Deus.
melhor ser paciente que poderoso. Esse é o sentido desse aspecto do fruto, paciência, longanimidade. O próximo aspecto, o quinto aspecto, é a benignidade. A tradução melhor aqui é amabilidade. E o significado de benignidade, amabilidade, é generosidade, simpatia para com os outros, ser amável. É uma pessoa de fala gentil. Com certeza você conhece pessoas grosseiras, provocadoras, que fazem as coisas com más intenções, com falas ofensivas, mas a justificativa delas é: não, eu preciso denunciar essa injustiça, eu preciso denunciar esse mal, e aí fazem isso dessa maneira grosseira, provocadora, com falas ofensivas, e ainda se dizem seguidores de Jesus, para vergonha nossa. Nós precisamos lembrar daquilo que Jesus nos falou. Primeiro, a respeito das injustiças, do mal. Jesus falou: virá o dia em que tudo que está encoberto vai ser revelado. Tudo que é secreto será divulgado. Não é esse momento. Não cabe a você fazer isso, a não ser que você seja uma autoridade incumbida disso, ou se você é um jornalista. Mas se não for, não cabe a você mostrar as mazelas da sociedade. E ainda mais quando faz isso de uma maneira ofensiva, uma maneira de fala grosseira. Nós precisamos lembrar aquilo que Paulo falou lá em Colossenses 4:6, que a sua palavra, a palavra dita por você, seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Numa outra versão diz assim: que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. A presença do Espírito em nós deve nos levar, então, a termos essa resposta agradável, falas que não sejam ofensivas. Não estou dizendo que nós não devemos confrontar o pecado das pessoas, não é isso. Mas nós devemos deixar que esse confronto seja feito pelo Evangelho, e não pelas minhas palavras. Perceberam a diferença? A minha incumbência é apontar para Jesus, mostrar o Evangelho, a palavra. O confronto quem faz é o Espírito Santo, porque é Ele que faz o convencimento, Ele que mostra a justiça. Lembram? O Espírito, Ele convence do mal, do pecado e da justiça. Essa função é do Espírito, não é nossa. Não é através das nossas palavras que nós vamos convencer a pessoa, mas é o Espírito Santo, através da ação dele, por meio das nossas palavras, que devem ser sempre temperadas com sal, agradáveis. O sexto aspecto do fruto do Espírito é a bondade. E aqui, quando a gente lê esse ponto do fruto do Espírito, nós temos então a consciência, não sei vocês, mas quando eu vejo isso aqui, bondade, é a consciência de como nós, seres humanos, somos ruins, maus e somos desprovidos de bondade, porque precisa o Espírito Santo colocar a bondade dentro de nós, para que a bondade exista na nossa vida. Você com certeza vai lembrar que quando nós falamos assim: puxa vida, aquela pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa bondosa.
Você vai lembrar, é uma pessoa que não faz mal a ninguém, é um cumpridor das leis, é uma pessoa íntegra. Essa é uma pessoa digna da palavra bondade. Mas o significado bíblico, ele vai além disso. O significado bíblico de bondade é você não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Lá em 1 Tessalonicenses 5,15, Paulo mesmo diz o seguinte: cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem a todos, uns aos outros. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o bem com o bem é humano, mas pagar o mal com o bem é divino. Só Deus mesmo para colocar isso em nós, para que nós retribuamos o mal que às vezes nos fazem com bondade, com o bem. Bondade também envolve nós trabalharmos em benefício dos outros. Se você for no capítulo seguinte de Gálatas 6,10, Paulo vai falar o seguinte: por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bondade, então, envolve nós fazermos, não só não fazermos o mal, não pagarmos o mal com o mal, mas nós pagarmos o mal com o bem e fazemos o bem às pessoas. Fazemos aquilo que Jesus nos chamou para fazer. O sétimo aspecto do fruto do Espírito é a fidelidade. E aqui eu vi que o nosso tempo já passou. Rapidamente eu finalizo a nossa meditação. Então, o sétimo aspecto é a fidelidade. Em algumas traduções você vai ver, por exemplo, falando que aqui é fé, mas a tradução melhor não seria essa, tá? A tradução é mesmo fidelidade. E aqui ela nos traz à memória uma característica divina, que é cumprir o que prometeu. Deus prometeu várias coisas na palavra dele, e em todas essas coisas que Deus prometeu, ele cumpriu. Então, o significado de fidelidade é uma pessoa confiável, uma pessoa leal, uma pessoa em que a gente pode confiar. Jesus disse: olha, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Se você falou que vai fazer, vá fazer. Se você falou que não vai fazer, então tudo bem, você já disse que não vai fazer. Mas ficar diz que vai, mas depois não vai. Jesus disse: isso é coisa do diabo. O que passar disso é demoníaco. Nós precisamos entender que a nossa palavra, ela precisa ter valor. Se nós falarmos que estamos aqui, vamos fazer aquilo que foi pedido, façamos. Não deixemos isso para depois, ou como se isso fosse uma promessa vazia. Porque a nossa palavra deve ser confiável. Nós precisamos ser confiáveis. O oitavo aspecto é a mansidão. E o significado que a gente geralmente atribui à mansidão é aquela pessoa calma, aquela pessoa tranquila, sossegada. Só que o grande exemplo bíblico que nós vemos é Jesus. E Jesus disse o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Está lá em Mateus 11:29.
Então, e Jesus, veja bem, Jesus não era sossegado. Em alguns momentos, Jesus não ficou assim, sabe, tranquilos. Não, precisava haver uma certa demonstração de força. Jesus é poderoso. Só que a força de Jesus aqui é gentil. Desculpe. Jesus é manso e ele mostra a sua mansidão porque Jesus, ele tem essa força, esse poder, mas é gentil. Ele expressa poder com reserva, com gentileza. Esse é o significado de mansidão. É aquela pessoa que, apesar de ter como atuar e fazer, revidar ou fazer algo, né, contra alguém, ele prefere aguardar. É aquela pessoa que espera um momento. Basicamente, é aquela ilustração que me vem à mente, é o animal domesticado. Por exemplo, o cavalo. O cavalo, ele é forte. Ele consegue carregar e puxar várias coisas pesadas. Mas ele é manso. Ele foi amansado. Já em comparação ao animal selvagem, é aquele bicho que a gente vê que não pode chegar perto. Isso é mansidão. E nós aprendemos com o nosso mestre Jesus. E por fim, domínio próprio. Domínio próprio significa que autocontrole. Significa disciplina. Significa não ceder à natureza humana. A tentação que a nossa natureza humana pecaminosa nos leva. E veja bem, esse é um dos aspectos que eu considero mais difíceis do fruto do Espírito. Porque todos os outros, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, eles envolvem sempre, estão sempre envoltos num relacionamento com outra pessoa. Eu demonstro amor para uma outra pessoa, eu estou alegre em um contexto e faço isso, essa satisfação com outra pessoa. Eu preciso ser longânimo, paciente com outras pessoas. Todos esses outros aspectos, eles envolvem isso. Agora, o domínio próprio, ele só é exercitado com você mesmo. Você não exercita o domínio próprio com outra pessoa. Você exercita o domínio próprio consigo mesmo. E isso é muito difícil, porque você sabe como você é. O que te faz cair, o que te faz perder as estribeiras. Mas, se temos uma vida guiada pelo Espírito, então nós conseguimos sim exercer o domínio próprio. Meus irmãos, após nós vermos aqui esses aspectos do fruto do Espírito, não de uma maneira tão aprofundada, por conta do nosso tempo, a atitude que eu e você não devemos ter é a seguinte: olha, nesse aspecto aqui eu estou acertando, nesse outro eu estou precisando melhorar. Mas na maioria, né, aqui eu estou indo bem. 50% mais um, acho que dá. Essa lista, ela não pode servir de pretexto para a gente dar um tapinha nas nossas costas, sabe? Ah, parabéns, estou indo bem. Eu estou, assim, alguns eu confesso que eu não estou indo bem, mas na maioria estou legal. Parabéns. Não é isso. Esse texto, ele deve nos levar a orar com mais intensidade,
com mais desejo pela atuação do Espírito Santo na nossa vida, para que o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da sua atuação em nós, apareça mais, para que nós caminhemos cada vez mais em direção a Jesus, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele, porque esses aspectos do fruto refletem apenas quem Jesus é. Então, ter o fruto na nossa vida é se tornar parecido com Jesus. E eu oro para que cada vez mais eu seja parecido com Cristo. E para que você também assim seja. Deus abençoe a sua vida. Vou orar aqui só para nós encerrarmos. Obrigado por ter ficado conosco aí, por mais esses 15 minutos que nós passamos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, te agradecemos pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor complete ela no nosso coração e nos ajude a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo produza em nós o fruto que se revela através do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da bondade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio, da fidelidade. Ó Deus, nos ajude nas nossas fraquezas, essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos então nesse próximo domingo. Um grande abraço, fique com Deus.